matando saudades. Nenhuma carta pra lembrar, nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esquecer? Eu não sei, eu preciso só saber. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim, me deixar sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Fala pra mim qual a razão dessa triste solidão. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Fala pra mim qual a razão dessa triste solidão. Pois é, povo bom. Estamos principiando aqui hoje o Coitecultura, principiando o Coitecultura nos inícios do princípio, do início do programa hoje, o Coitecultura. A gente aí já dando uma boa noite a todos vocês e agradecendo por mais a Deus, por mais um dia que a gente, né, tem conseguido chegar aos nossos objetivos. E só Ele quem pode nos dar esse poder de a gente estar aqui mais uma vez, né, Palinho? Estamos principiando com a Coitecultura, a gente vamos aqui bater um dedo de pilera, falar dos amigos, do bate-papo, e aí assim que a vida é, né? Aproveitar os momentos e bater um papo entre amigos. Estamos transmitindo pelo Facebook, pelos YouTube, né? O Coitecultura, já passa de 4 anos que nós estamos no ar, transmitindo alegria para as pessoas que gostam, né? A gente está transmitindo para as pessoas que gostam da alegria, da descontração, algo ligado à nossa cultura da nossa região. Correto, né? Vamos principiar para a gente poder chegar junto. Vamos principiar com a Coitecultura, não são beijo na ar. Ô, Mariana, se eu soubesse que ramiceira assim, eu jamais teria ajudado as trouxas. Mulher perversa, bora-se embora, Luiz Santana. Nascida na cidade, me casei na Sé, com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei o carinho dela. Adeus, Mariana, que eu já vou me embora. Ô, mulher sem tremer, perversa demais, mas eu já tava junto. É gaúcha de verdade, de quatro contados, só uso os tapelando e bomba de fora. E eu que resolvi no canto complicado. Adeus, Mariana, eu já vou me embora. Ô, mulher sem jeito, me botou no canto. Nem bem romper do dia me tirou da cama, levou o meu cavalo, caiu passo pra fora. E eu fiquei danado e saí dizendo: adeus, Mariana, eu já vou me embora. Se eu soubesse que ramiceira assim, ei, casamento. Ela não disse nada, mas ficou cismada, e era desta vez que eu daria o fora. Pegou um açoiteiro e veio contra mim: deixa, Mariana, que eu não vou me embora. Pense, o povo ainda pensava que nós vivíamos brigando, não é dar conta de ninguém. Mas ela desagrada, foi quebrando tudo, pegou a minha roupa e jogou porta fora. Ontem fiz uma trouxa e saí dizendo: adeus, Mariana, que eu não vou me embora. Ontem fiz uma trouxa e saí dizendo: adeus, Mariana, que eu já vou me embora. Mariana, eita solidão. Mas ela desangada foi quebrando tudo, e era dessa vez que eu daria o fora.
Pegou uma senteira e veio contra mim. Deixa Mariana que eu não vou me embora. Puxa o fole véi pra matar a saudade. Mariana perversa. When the world Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática, tecnologia de ponta chegando até você. Cai água na boca da serra, espelha no sol nascente. Já tinha gente solta na terra, madrugando, cortando o cinzal. Na peleja do cinzal, na batalha do cinzal. Zafinha na cozinha, seu rosto. Se o seu celular, tablet ou iPhone está precisando de conserto, leva lá para Flori Assistência Técnica, que fica localizada na rua ao lado da Igreja Católica em Conceição do Coité, próximo ao TI do celular. Flori trabalha com troca de tela e consertos geral de aparelhos. O vento balançou meu barco em alto. Disque Frete, Irmão Zé. Agilidade e dedicação aos clientes e amigos. Atendendo Coité e região, toda a Bahia. Irmão Zé, contato 075 991 54 18 30. Disque Frete, Irmão Zé, agradece a preferência de todos. Disque Frete 991 54 18 30. Conceição do Coité, Bahia. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075 3262 1070 991 08 88 18. Jailson agradece a preferência. Liquigás, Centro, Conceição do Coité, Bahia. Conhecer o amor e todo o seu calor. Vizinho, meu amor. Deixa depois o amor. Pra longe demais. Pra longe demais. Saudade de um beija-flor. Lembranças longe do amor. Podia amanhecer tão lindo. Eu durmo e acordo sorrindo. Julinha vai tomar minha profissão, né, mais Julinha? Eu a sonho, Julinha. Zé Albino, velho, Coscomeio, tá lá em São Paulo vendo a gente. Compadre Zé Albino, Zé Albino, tu tá longe, né, filho? Porque tu foi morar longe lá. Tá igual a mãe de Comadre Glauza, né, Comadre Milene, Comadre Poxoxó. Tá lá no Taboão da Serra vendo a gente aqui, por cá, por longe. Compadre Zé Albino, velho, né, Compadre Maria Milena Ramos, Compadre Gico tá lá indo, vendo a gente, né, Gico? Vá se tomar nos infernos, velho, Compadre Gico, velho. Compadre Gico tá lá na região de Barroca, né, Compadre Gico? Vendo a gente, ele se aborrece que eu xingo uma gotinha de vez em quando, assim, né, Camila? É só uma gotinha, não é muito. Camila Araújo tá vendo a gente aí, compadre Douglas tá aí mais a gente, né, compadre, velho? Bernardo, Coscomeio. Bernardo do Zóio Azul, Galeguinho do Zóio Azul. Nós estamos aí adiantando o lado da gente, né? E dizendo que os meninos de hoje é os meninos tudo sabidos, né? Não é os meninos do bucho grande, não. Não tem condições. Boa noite, do bucho grande. Os buchos grandes é pouco, né, Já compadre? tem barriga grande aí. Sim. Seu apartamento aí. Muito bem. Mexendo com mulher teu aí. A minha seu mulher, se mental você aí. mexer, você tá nos infernos, Não tenho velho. medo de nada. É, compadre. A verdade é Eu essa. também não tenho Eu medo. não tenho medo de nada. É dois, né, compadre? Coité, cultura, comigo santa. Ô, compadre Mundinho vai cantar um forró pra gente aqui na abertura do programa, né, compadre? Compadre Alberto, ficou bom, compadre Alberto, ficou bom. O compadre Alberto tava meio pirriado, foi, compadre Alberto? Um negócio aí de um arranhão na perna, eu dei um coscobeio, né, compadre Alberto? Obrigado aí
por as audiências. A gente ficou sabendo que o Manezita falou no dia que você estava lá no hospital cuidando aí desse negócio, né? Mas já tá bom, compadre Beco? Já tá bom, graças a Deus. Compadre Mundinho, gota serena, velho. Compadre Mundinho já cantou de manhã aqui um forró no programa de miudinho, né? Se for roseiro da renda aqui, a gente bota pra buguelar lá, né, Mundinho? Bota sim. Depois o homem tá longe demais, tá longe demais. Saudade de um beija-flor, seu calor, raiz de saudade de um beija-flor. Depois o homem tá longe demais, tá longe demais. Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo. Aê, compadre Mundinho, aí é a neta do reggae, né? Julinha, conseguiu pra cantar, né, compadre velho? É, feliz gosta de xingar. Uma gotinha só, né, compadre? Você não pode serenar. Se serenar, fica gota de sereno. Não pode xingar. Não pode xingar, né, compadre velho? O que é que tem uma gotinha? Não tem nada demais aí, né, Zé João? Zé João, velho, chegou, Zé João. Gosto carebe, como menino bonito, né, Zé João? Feio, eu conheço. Você não conhece Zé João, não. Zé João é pau da doido, né, Zé João? Aí é caba velho aprumada na área, né, cara? Muito bem, né, Zé João? Manda esses meninos se lascar pra lá. Não de nada, inocente. Cala a boca. Zé João, velho, chegou. Respeita os mais velhos, né, Zé João? Respeita os mais velhos. Boa noite, indo bucha grande. O bucho grande tá chegando. Já tem barriga grande aí. É, meu filho. Olha o bambu, vai. No programa Coité Cultura. Bora adiantar o lado, que a gente tem muita coisa boa pra pilharia aqui. Estamos principiando Coité Cultura. Né, compadre Mundinho? Cadê Mundinho? Shot com o Mundinho dos... Bora, Mundinho, canta aí um cadinho. Bora, rocha o nó. É o shot pé de parede. Quem não conhece Severino, chique, quem botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Caramela, passa o dia na esquina fazendo aceno pra ela. Mas Pedro tá de olho na boutique dela. Ó, Pedro tá de olho na boutique dela. Pedro tá de olho na boutique dela. Pedro tá de olho na boutique dela. Antigamente Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis me namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando ele tá tremendo, Pedro quer paquerar. Mas Pedro tá de olho na boutique dela. Ó, Pedro tá de olho na boutique. Ô, Severina, minha filha, sai fora de Pedro. Pedro não tem futuro não, viu? Ele tá de olho só na tua boutique, viu? A Severina não dá confiança, Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou. Pedro Caroço, insistente, não desiste, na vontade ele desiste, que se apaixonou. Mas Pedro tá de olho na boutique dela. Ó, Pedro tá de olho na boutique dela. Pedro tá de olho na boutique dela. Pedro tá de olho na boutique dela. O Paliede que gosta, né, Paliede, do shotzinho aí na região de Aroeira. Aroeira gosta do shot, né, Paliede? Ele tá tremendo, Pedro quer paquerar. Mas Pedro tá de olho na boutique dela. Ó, Pedro tá de olho na boutique. Ô, Severina, minha filha, sai fora de Pedro. Pedro não tem futuro não, viu? Ele tá de olho só na tua boutique, viu? É o forró insumimado, fazendo declaração de amor. Ela queria meu carinho, mas teve medo de falar. Me perguntava se amava, hoje em dia era demais. Um certo dia numa festa, a convidei para dançar. Ela de forma muito estranha teve a coragem de falar. Não consegui bater pela palma, ela que tinha que eu amava. Há muito tempo eu esperava uma chance pra falar. Não consegui bater pela palma, ela que tinha que eu amava. Há muito tempo eu esperava uma chance pra falar. Convido agora você, meu amigo
perguntava se amava, porque tinha dado mal. Num certo dia numa festa, a convidei para dançar. Ela se faz muito estranha, teve a coragem de falar: vou conseguir bater no peito a tomar. Ela que assim que eu amava. Aí é compadre bicho mimado, mas compadre Naro participando lá nas Teofilândia, né, Zé João? A terra de Zé João aí, tá vendo a gente aí? Lá nas Teofilândia, vendo a gente aí, que não é beijo de nada, né, compadre? Vendo a gente que não é beijo de nada. Compadre Eli, eu tive aí, compadre Eli, na sua localidade aí, fazendo essa matéria das araras de terra aí, compadre, aí nas mediações de Boa Vista, de Aroeira, né, compadre Eli? Lutei pra ir na casa do compadre Eli tomar um café, mas o compadre Eli estava na fazenda, não estava lá, aí a gente saiu num desgosto desgraçado, que a gente foi na roça do compadre Eli e não acertou o caminho mais. Peguemos o caminho da Pororoca, fomos sair lá nos infernos antigos, sabe, compadre Eli? Mas Deus está vendo tudo, né, compadre Eli? É, aí, compadre Eli, foi nas mediações aí, na Boa Vista as Boa Vistas de Aroeira, né, compadre Eli? Conhece demais, é a região do compadre Eli. A gente teve por lá fazendo foi curiar os tratores que está beneficiando aí os pequenos agricultores, né, que precisa, né, compadre Eli? Precisa do poder público para poder ajudar esse povo aí a plantar um feijãozinho, uma maniva, um negócio, um milho, né? Quando passar o inverno, fica aí a roça já com um capinzinho, um negócio para criar um borrego. Se os cachorros não matar, né, compadre Eli? O cara tem que ficar dentro com a vara tangendo um cachorro com um badog. Ou então pedir para a mãe penca rezar para esse esgoto da Zelena não entrar aí, né, Otávio Sena? Otávio Sena também tem umas terras por lado aí, né, compadre Eli? Compadre Otávio do Vrido aqui. Tem umas terras aí nas Aroeiras, pertinho das Boa Vista aí da Aroeira. Então esse tratorzinho aí, compadre Otávio, e tá na roda de Otávio. Aí Otávio trancou com cadeado e perdeu a chave, a gente não achou, ficou para outro dia. Foi, Otávio? Pois é, gente, aí foi na região de Aroeira, né? A gente participando aí a gente mostrando pro nosso povo, Coité Cultura, né? Buscando as informações bacanas pro pessoal aí. O Jefferson Almeida tá por cá vendo a gente aí, né, compadre Otávio Sena, compadre Ed, né, compadre Ed? Zé João, compadre Gico, Mundinho do Lamba Rocha, compadre Alberto, Zé Albino, compadre Milênia Ramos, Camila Araújo, compadre Ana Almeida tá por cá vendo a gente. Estamos principiando o Coité mostrando, gente, essas coisas que é, o tanto que é importante, né, esses benefícios para o agricultor. Que foi aí, compadre? Sossego, né? Tá pesada a barra. É saindo de uma roça entrando em outra. Saindo na roça entrando em outra quando tá comendo. Esse é o projeto da Secretaria da Agricultura, não é isso? E aí você está satisfeito por poder contribuir também, de uma certa forma, né? Tô satisfeito. Muito bem, obrigado, meu amigo. Valeu. Pois é, né, compadre? Isso é bom, foi muita terra arada lá, né? A gente, com o pessoal da Secretaria da Agricultura, marcando presença, orientando, que não ficasse igual o tanto de terra que foi arado aí nessas mediações, nesse momento que a gente estava lá, né? Deixou o pessoal feliz, isso é muito importante. Adeus, Mariana, né, compadre? Isso é muito bom, né, compadre Eli? Muito bem, compadre Eli, vamos se ver. Ô, Mariana, se eu soubesse que ramiceira assim, eu jamais teria ajudado as trouxas. Mulher perversa, bora-se embora, Nil Santana. Nasci na cidade, me casei na serra, com minha Mariana, mosca lá de fora. Um dia estranhei o carinho dela, adeus, Mariana, que eu já vou me embora. Ô, mulher sem freio, perversa demais, mas eu já tava junto. É gaúcha de verdade, de quadro cortado, saúde está pegando e bomba de fora. E eu que resolvi no canto complicado, adeus, Mariana, eu já vou me embora. Ô, mulher sem jeito, me botou no canto. Nem me romper do dia me tirou da cama, pelou o meu cavalo, caiu baixo pra fora. E eu fiquei danado e saí dizendo, adeus, Mariana, eu já vou me embora. Se eu soubesse ramiceira assim, ei, casamento. Ela não disse nada, mas ficou cismada, e era desta vez que eu daria o fora. Pegou um açoiteiro e veio contra mim, deixa, Mariana, que eu não vou me embora. Pense, o povo ainda pensava que nós iríamos brigando. Não é dar conta de ninguém,
Ontem fiz uma trouxa e saí dizendo: adeus Mariana, que eu não vou me embora. Ontem fiz uma trouxa e saí dizendo: adeus Mariana, que eu já vou me embora. Mariana, eita solidão. Adeus Mariana, né, compadre Alberto? Adeus Mariana, Mariana perversa, né? Mariana foi uma música gravada em 1943, né? Por Raimundo César, né? Aí depois Sérgio Reis regravou, e quando estourou no Brasil todo, né? Na década de 60, né? Na década de 53, mas foi gravado pela primeira vez em 43. Adeus Mariana, o seu autor é Raimundo César, o autor original dele gravou naquela época, né? Adeus Mariana. Então aí veio já na segunda gravação, que foi sucesso absoluto, na voz de Sérgio Reis, que até hoje é uma música visualizada e ouvida por muitos nordestinos e sertanejos. Não é isso mesmo? Ontem foi o dia das mães, não foi? Foi o dia das mães e a gente estava já, todo mundo, uns perto, estava muito longe, e aqui a gente vamos trazer para vocês aqui só um lembretezinho aqui, que ainda vale, né compadre Alberto? Ainda vale ainda a gente fazer uma homenagemzinha de qualquer jeito, né? Sendo assim, sim, né? Aqui foi um grande sucesso também na década de 70, 75, 73, 77, né? Lindomar Castilho, que gravou isso aí nessa época aí, foi sucesso absoluto. Só saudade. Parei por um instante e pensei, chorei porque ela não estava aqui. Mas nesta hora ela pensa em mim, eu sei. Saudade como eu deve sentir o seu lenço tão molhado na partida, e o trem que se fazia tão veloz. Mesmo assim ainda ouvi a sua voz. Não esqueça desta que lhe deu a vida. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe, e muita gente tem, mas não lhe dá valor, e outros não têm, hoje choram seu amor. Por isso nunca vou cansar de agradecer. Existem tantas mães chorando desprezadas, fizeram tanto, tanto e não pediram nada. Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe, a quero tanto e sem ela não sou nada. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Esta é a canção que eu fiz pra você, mamãe. E nela quero... Na verdade, Cardozinho chegou, Cardozinho, com o pai dos Oscar Mascarenhas, vem na rede aí com o pai da Pérez. A gente sabe que as pessoas, quando se fala da mãe, às vezes, né, com o pai de Ivanete, né? Isso é cantiga boa, né? Uma cantiga boa, não é uma cantiguinha boa do Cusco-Meio, né, compadre? A gente sabe que os respeitos, quando se fala da mãe, bota papai no meio, deixa de conversa, né, compadre? Papai tá no meio, que mamãe não ia criar os filhos sem papai, nesse furunco também, né, Cardozinho? Bota papai no meio, para papai não ficar arrinado também da vida, já fala de coisa assim, mas é isso mesmo, né? Quando fala de mãe, já, né, compadre Alberto? Quando fala de mamãe, a gente sacode o coração da gente, que o papai tá junto, mas os meninos, os mais velhos, tudo juntinho ali, e a gente sabe o valor que tem. Uma mãe, quando se fala numa mãe, vale para qualquer ser vivo, né, compadre Cardozinho? Até uma cachorrinha parida, cuida dos seus menininhos, né? Um passarinho, uma galinha com pinto, seja lá o que for. É mãe,
Mas o mundo se modernizou, no meu ponto de vista, e muitos filhos passam o ano todo sem ver a mãe dele, né? Só lá nos telefones, e aí, mami, estou aqui no sul, mami, estou aqui bem, graças a Deus, não, coisa e tal, estou enviando para a senhora aí uma mensagem no coração, dizendo, boa noite, mamãe, boa noite, né? Muitos fazem isso, quando é no dia das mães, manda um perfume, né? Manda um perfume, ou manda uma panela de pressão, outros mandam uma flulô, né, compadre? É melhor do que não mandar nada. Outros mandam uma caça-lora. Vá procurar o que fazer, rapaz. Mamãe já tem caça-lora demais. Mamãe quer descanso, né, compadre? Zé Wesley? Mamãe quer descanso. O que as mães precisam dos filhos, você sabe o que é, compadre? Ô Wesley, você sabe o que as mães precisam dos filhos? Atenção. Atenção, tá lá mais ela, entendendo a sua dificuldade da vida. Essa é a realidade, né? O que a mãe sente dos filhos e os pais sente muito é falta dos seus filhos. O filho vai na casa dos pais que nem beija-flor, beber um gole d'água e dar a benção, quando precisa que não, quando a mãe vira o lado para responder a benção, o furunco, o velho já saiu, já não está mais. Mãe e pai não tem mais importância, né? É assim que eu vejo. Filho dá valor a pai quando ele está encabelando, que o pai está pagando os estudos, que o pai está pagando todas as suas despesas. Claro que não é todo mundo que é assim nesse sentido, mas no contexto geral é assim que eu vejo. Depois que o cara encabela que ganha o mundo, mamãe nojenta, ei papai teimoso. É assim que o Silvio faz com seus pais. A gente não temos a capacidade de entender, né, compadre Wesley, de entender que são mundos diferentes, né? A cultura de papai para mim, né? Papai tem hoje 85 anos. Imagine o que foi que esse homem fez na vida para criar 9 filhos, né? A ferro e fogo do tempo do carro de boi, do tempo do machado, né, compadre? É isso mesmo, compadre Wesley? O tempo do machado, o tempo da foice, a água da bica, né? O do barreiro, do carote, do jumento. Então não se tinha recurso, era na força bruta. As mãos amanheciam o dia inchada do dia anterior, mas tinha que ir trabalhar. E quando voltava de noite, no mínimo ele trazia um feixe de lenha e um menino no ombro. Isso eu recordo, né? Então, o pai e uma mãe, eles têm uma história da vida dos filhos, mas os filhos preferem deixar lá no asilo. Leva para um asilo, paga para alguém tomar conta. Eu não tenho paciência com o papai. É assim que é a realidade. Eu não tenho paciência com a mamãe. Mamãe, só não pode comer esse idoso, mamãe. Mamãe, tira essa mão daí. A gente se aborrece. Inclusive eu, não é? Estou falando de mim também. Que eu não sou santo, não sou nenhum Michael Jackson. Mas a hipocrisia da vida é isso. Dia das Mães é tanta fulô, né, compadre Jaime? É tanta fulô, tanto perfume, como diz a velha, perfume, tanta coisa, tanta cheira. O que na verdade os pais precisam, eu vejo isso, eu vejo que os pais precisam os filhos estar presentes. Não tem mais nada gratificante para um pai estar na sua casa ali, sentado no tamborete, no sofá, não tiver, e os filhos estão dentro de casa, um come uma farinha ali, outro mexe numa coisa, outro abre uma gaveta, o outro está cortando de facão do outro lado, o outro está ali mexendo numa galinha, um negócio. Eu estou falando pelo jeito da gente ali da roça, né, compadre? Deixa o pai mais a mãe feliz, mas não. Fica os doisinhos lá sentados sozinhos, um olhando para a cara do outro. O Silvio vai lá 2 minutos e já casca fora. Mamãe é meu ouro, mas papai é minha fortuna. Conversa. Eu vejo o padre Jaime, eu estou aqui, né, compadre? Eu estou vendo aqui que o padre Jaime está dizendo aqui, feliz Dia das Mães, atrasado. Não está atrasado não, compadre. Qualquer dia que você quiser parabenizar sua mãe, seu pai, todos os dias é bem-vindo. Vai estar sempre alegre com sua presença de qualquer filho. O pai pode estar velho como for, ou a mãe, vai estar sempre alegre com o seu filho. E quando ele vai caindo na idade, aí é que bate a solidão dos pais e eles acabam se acostumando no cair da noite, a solidão que eles passam, né? A partir dessa hora por diante, as portas se fecham e cada filho vai cuidar das suas vidas para lá e papai, mas mamãe que fique lá só junto com os morceguinhos, né, compadre? Os filhos não fazem muito sacrifício, né?
É como diz o cigano, essa minha carregou 9 meses no meu bucho. Se tu estiver achando ruim, vem que eu te engulo, carrego 2 meses, para te descompensar, guro. Então, no contexto só, né, compadre Alberto? A gente vê, compadre Vladimir, você mandou um presente para sua mãe, Vladimir. O Francisco de Assis Linhagem. Francisco de Assis Linhagem, ele é o motorista do Lick Gás. O cara que mais traz gás para Coité é Francisco de Assis. Ele é paraibano, é da Paraíba ou é do Pernambuco, o Francisco? Veio embora lá pra cá, no enchente que teve, mais um par Zezinho, desmantelou de lá pra cá, foi, chegou aqui, parou ali na Pampulha, em Coité, e o bichinho foi embora. Foi embora mais nunca. Aí se amassebou ali mais raiz da Liga Gás, tá aí hoje, Gás, fez suas famílias em Coité, e hoje é um coitéense, né, compadre? Ô, Vladimir, nesse mesmo negócio das mães e dos pais, o menino fica com conversa repisada, rapaz. Só saudade. Parei por um instante e pensei, chorei porque ela não estava aqui. Mas nesta hora ela pensa em mim, eu sei. Saudade como eu deve sentir, o seu lenço tão molhado na partida, e o trem que se fazia tão veloz. Mesmo assim ainda ouvi a sua voz. Não esqueça desta que lhe deu a vida. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. É incomparável, né, compadre Jaime? É assim mesmo. Eu vejo que é muito bom que se mantenha essa cultura de prestigiar. É uma forma de prestigiar, de falar da minha mãe. Mas agora o dia do pai, né? Ô Idevan, o dia dos pais, né, compadre? Ô Noélio, Azareta é o dia dos pais, né, compadre? O dia das crianças, a festa na escola aqui no bolo e não sei o quê. E guaraná e pipoca e os coisas comeu, né? Dia do trabalhador, é o dia todinho de comemoração, dia do professor, dia do internacional de não sei o que, da mulher, né? Dia do parafuso, tudo tem o dia das mães, né? Dia tudo isso. Agora, dia dos pais que é de lascar, porque dia dos pais é o dia que o pai dá dinheiro pro filho comprar presente para ele. Então, isso não é negócio de gente, não. Por que o pobre do pai tem isso, né? Aí é feio. É triste isso, rapaz. É verdade, né, rapaz? Aí é mentira de Dindinha, meu filho. Olhei da Santa Rosa, né? Não é isso, né? Dindinha é um aço. Aí é mentira de Dindinha, meu filho. O dia dos pais é o dia que o cara... Todo mundo, os pais dão dinheiro aos filhos para os filhos comprar presente para ele. Então é um dia coisado. Aí é mentira de Dindinha, meu filho. Mentira o quê? Mentira o quê, bucho grande? Sai com problema, né, pai? Boa noite, indo bucha grande. Sim. Só tem barriga grande aí. É um coisa comer, né, compadre? Menino sorrindo. É uma confusão da furunga, né, Noélio, velho? Coité, cultura. Cala a boca. Bora adiantar o lado. Vamos adiantar. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Mas é assim mesmo, né, compadre? Meu filho, olha o bambu, vai. Tá gemendo, não quer saber de conversa. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Dia dos pais é dia de sofrimento, né, rapaz? Agora as mães merecem, tudo bem, mas papai. Mas nesta hora ela pensa em mim, eu sei. Saudade como eu deve sentir, o seu lenço tão molhado na partida, e o trem que se fazia tão veloz. Mesmo assim ainda ouvi a sua voz. Não esqueça desta que lhe deu a vida. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina.
dos Canários. O Mundo dos Canários é de Nenda Santa Rosa, Dona Dete. Lá você encontra tudo em ração, além de um bom atendimento. Formas de pagamento no Pix, no cartão, no dinheiro, como você queira comprar, tá bom? Estou falando do Mundo dos Canários, do meu compadre Nenda Santa Rosa. Como eu deve sentir o seu lenço tão molhado na partida e o trem que se fazia tão veloz, mesmo assim ainda ouvi a sua voz. Não esqueça desta que lhe deu a vida, minha mãe. É triste, né, compadre? O compadre Alberto, tá ali ouvindo a gente, né, compadre Alberto? Não tem mais sua mamãe, né, compadre Alberto? Dona Daltina, né? Dona Daltina que conheci. E compadre Alberto tem muitos anos que não tem mais, mas sente a saudade é grande, né, compadre Alberto? Dói na alma, não esquece nunca, né, Vladimir, velho? O padre Delvan tá vendo aí, que o padre Dadal também não tem mais, né, padre Dadal? Dona Início, vai ser Lurido, não tem mais nenhum, né? Não é, eu não sei. E Devan é novo, é um menino novo, né? Tá parecendo aqueles filhos de sabiá que cai do ninho, sem pena. Filho de pardal quando cai do ninho que os pessoal derruba, fica sem asas. Nem tá parecendo isso, mas deixa pra lá, né? Vai. Compadre Aí é né, mentira compadre? de Didinha, meu filho. Didinha massa, né, compadre Ney, velho? Nem da Mundo dos Canários. Compadre Vanusa, né, compadre Vanusa? A gente tá sempre falando, o dia das mães é qualquer dia. Tem o dia de comemorar, sim, mas se os filhos dessem mais atenção pros pais, não tinha tanto arrependimento no futuro, né, compadre? E depois que perde, também eu vou e volto, né? Aqueles que não dá atenção quando os pais estão presentes, quando perder também eles não estão nem aí. Não estão nem aí, porque já quando se tem sentimento, está perto, está procurando proteger de uma certa forma, né? A gente sabe que a falta que faz um pai e uma mãe não é brincadeira, não. Então a gente, ontem foi o dia das mães, hoje já passou-se um dia, mas o dia que você puder estar presente, acredito eu que a presença de um filho na casa dos pais, é muito gratificante, principalmente quando eles já estão velhinhos, porque o mundo, quando a pessoa vai ficando velha, o mundo vai ficando, as portas se fecham, né, Vanusa? As pessoas vão ficando velhas, as portas se fecham, tudo é estranho, todo mundo não tem paciência. Para abrir a porta de um carro é um sacrifício, para sair é a mesma coisa, porque no comando do corpo já é diferente. Claro que não é todos velhos que é devagarzinho, mas essa é a realidade. Ninguém tem paciência, senta numa vaga de um coletivo, não quer dar para um velho, não quer dar para uma senhora de idade, uma filha é assim do mesmo jeito. Né? Mas a gente vai fazer o quê? É o mundo, minha mãe, né, mamãe? Minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe. E muita gente tem, mas não lhe dá valor. E Ô Lindomar Castilho, tá bom, senão eu vou desmanchar aqui de choro. Porque a gente quando veio falar assim, né, compadre Dadal? O compadre Dadal disse assim, compadre Nizedana, né? As mães que papai do céu levou, fica no nosso coração, né, compadre Dadal? Não sai não tem homem que faça se desligar desse aí, as mães, os pais, o ente querido e a mãe e o pai não é brincadeira. Tia, a Talzinho tá vendo a gente aí, Padre Jaime Vega, Mário Vanuso, Padre Alberto. Bora, vamos mudar o disco um pouquinho, esse disco tá arranhado já, não. Ou é impressão minha, esse disco acho que já arranhou, não já? Minha não mãe. tem, hoje choram seu amor, por isso nunca vou cansar de agradecer. Existem tantas mães chorando desprezadas. Tá vendo aí? Desprezada. Até a música diz, ô Vladimir, não vou lá não. E pelo amor de Deus, eu vou botar uma câmera aí do ponto de táxi, apontando lá pelaquela rua lá. Na hora que eu vi você subindo, eu desço o jumento e vou embora. Adeus Mariana, eu vou embora. Não fico não. Vá ser nojento assim no Coscobel. Esse homem é triste, boa noite, indo bucho grande. Esse é o bucho grande mesmo. Só tem barriga grande aí. Certo, homem nojento demais, rapaz. É um desassossego, né, rapaz? Sorri não, menino, sorri não. Sabe de nada,
Cala a boca, eu sinto um aço, ele é Sangue de persegue. Jesus tem poder, que desmoralidade, É, hein? rapaz, é assim mesmo, né, Vladimir? Filho, Coité Cultura comigo Santa. Muito bem, bora adiantar o lado, deixa esses bate-papo lá, que não são bem de nada. Bora adiantar. Quando olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita se aposta de mim. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Ô, compadre Douglas, o Mimarrão, Douglas, tem essas meninas que tá aí no meio. Tem algum das tuas namoradas nesse meio aí, Douglas? Tira, porque se ficar aí montado nesses cavalos não vai dar certo não, né, compadre Daguinho? Ô, compadre Daguinho, não é isso mesmo, compadre Daguinho? Não dá certo não. Aqui foi o compadre Jaime, chovendo lá onde, foi o compadre Jaime, no Rosário. O Rosário de compadre Jaime, de Zé Inácio, velho. Lá, olha pra Zé Pinto, velho, contando as formigas que tá passando ali. Lá no Rosário, né? O mundo hoje é digitalizado. Tudo que acontece não tem negócio de fake news não lá. Aí é o quintal da casa de compadre Zé Inácio, velho, de Zé Pinto, né? Pé de coco, o mirra tá querendo brotar ali, um pé de macaxeira. Chovendo e Zé Pinto olhando, as formigas passando pra lá e pra cá. E compadre já filmando. E pobre de Zé Pinto nem viu, né, compadre? Muita chuva aí, né, compadre? Foi ontem, né? Sábado foi ontem. Olha É isso. chuva. É chuva, graças a Deus, né, compadre? Zé Pinto ficou preocupado com os bodes molhados lá, levou uns guarda-chuva, mas não deu jeito não, foi? Zé Pinto, velho, tá pensando que a Deus Mariana é assim mesmo, né, Zé Pinto? Nasci na cidade e me casei na serra, com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei o carinho dela, adeus Mariana, que eu já vou me embora. Ô, mulher sem freguês, festa demais, mas eu já tava junto. É gaúcha de verdade, de quadro cortado, só uso os papel grande e bomba de fora. E eu que tudo bem no canto complicado, adeus Mariana, eu já vou me embora. Ô, mulher sem jeito, me botou no canto. Nem bem romper do dia me tirou da cama, pelou meu cavalo, caiu baixo pra fora. E eu fiquei danado e saí dizendo, adeus Mariana, eu já vou me embora. Se eu soubesse ramecer assim, ei, casamento. Ela não disse nada, mas ficou cismada, e era desta vez que eu daria o fora. Pegou. Aí é compadre Jaime dirigindo lá a estrada dele, escutando o CD de compadre Nino Santana, vendo lá pra cá, virado os infernos velhos, né, compadre Jaime? Cortando todo mundo, vem embora. Eu ouvindo lá o Coité Cultura e aí a música de Nino Santana no rádio e mandou pra mim. Aí, pai Jaime é um coscomeio, né? Uma trouxa e saí. Segura, Jaime, velho. Adeus Mariana, que eu não vou me embora. Não ter vindo uma trouxa e saí dizendo, adeus Mariana, que eu já vou me embora. Mariana, eita solidão. Mas ela desangada foi quebrando tudo, e era dessa vez que eu daria o fora. Pegou um açoiteiro e veio contra mim, deixa Mariana que eu não vou me embora. Puxa o fole velho pra matar a saudade. Mariana
Mariana perversa. Mas ela desangada foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou porta fora. Eu fiz uma trouxa e saí dizendo. Compadre Jaime, você vinha andando muito, viu, compadre Jaime? Ele não sai de dentro do CD porque tava enrolado lá, viu? Porque ele desenrojando não fica não. Você vinha andando um bocado aí, compadre Jaime. Que velocidade. Um sons doidos, tava empolgado com Mariana. Oi, compadre Jaime. Ah, Maria. Valeu, compadre Jaime. Aí é o quintal da casa do compadre Jaime. Ah, muito bem, né? A casa é Pinto tá do outro lado aí, né, compadre? Tem muita água, viu? Rosário tá chovendo um bocado. Eita, coisa boa, né, compadre Jaime? Coisa boa. Muito bem, compadre Jaime aí, vem na rede aí, compadre Acácio Gonçalves aí, compadre Lisa Dana. Tô por cá, hoje vai ter aquele samba, mandar aí um pra minha esposa, Estelita, ela que gosta muito de samba daquele quente. Eu vou mandar também pra Estelita, viu, compadre Acácio, tenha paciência, só um cadinho, só mais ou menos 2 caroços de milho aí. E o compadre Miguel Dança também gosta aí, né, compadre, velho? Eu vou logo botar aqui o samba pra eles aqui, porque eu tô com uma programação aqui pra eu não esquecer. E é falta de higiene, né, compadre? Falta de higiene. Hoje a gente tá falando aqui do Dia das Mães, né, de Lindomar Castilho. Fizeram tanto e não pediram nada. Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe. A quero tanto e sem ela não sou nada. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Esta é a canção que eu fiz pra você, mamãe. E nela quero simplesmente dizer do meu amor, falar das suas lutas e sacrifícios, lembrar-me de sua aflição quando eu estava triste e da sua alegria quando eu me mostrava feliz. Agora que o pincel do tempo tingiu seus cabelos... Tá lindo o Castilho aí, né, compadre Jaime? Daqui a pouco o compadre Miguel, eu vou botar o samba agora aqui pra compadre Acácio também. E com o compadre Estelita lá, que gosta do sambinha lá, tá? Quer ver? Vou botar já, tá aqui na ponta da radiola, viu, compadre? Só um segundo aqui pra eu não subir aqui do raciocínio, do nosso raciocínio. Esse camarada aqui, ó, Lindomar Castilho, né? Lindomar Castilho teve sua vida destruída, né? A maioria das pessoas sabe da história de Lindomar Castilho. Ele que assassinou a sua ex-esposa, né? Ela o traiu, ele estava fazendo um show próximo à traição, e ele estava fazendo um show e ela ficou na frente do show, sentado com o amante, né? Assim a história diz. E ele contou isso no programa do Ratinho. E ela ficou, já estava convivendo com esse cara, ele fazendo um show e ela de frente com ele ali, entre beijos e abraços, e ele, na saída do show, ele assassinou ela com 5 tiros e 2 cartucheiras. Aí daí mesmo já foi para penitenciária, passou 34 anos preso, saiu agora há pouco tempo, né, que foi cumprir sua pena, mas sua vida já está com 80 e tantos anos de sua vida, de sua carreira destruída por conta desse descontrole, né, dessa traição, dessa coscobeu. O seu lenço tão molhado na partida e o teu... Landualdo tomou uma cachaça do coscobeu, foi Landualdo dessa, né, no Lindo Magatilho? Nem que se fazia tão veloz, e mesmo assim ainda ouvi a sua voz. Não esqueça desta que lhe deu a vida, minha mãe, minha heroína, minha mãe. Então ele perdeu a vida dele praticamente, né, compadre? O compadre Miguel vai fazer um serrote breve, né, compadre? Muito bem, compadre, vamos programando aí, fazer o sambinha aí, não pode deixar morrer. Então é assim, né, compadre Landualdo? Ele, Lindomar Castilho, teve grande sucesso, nos anos de 65 até os anos 80, né? Ele grande sucesso, e quando ele assassinou a sua ex-mulher sim, porque ela traiu, na traição houve a separação, e ela, eu acho, para provocar um ciúme, como é que uma mulher vai para frente trai o marido e pega o namorado e vai para frente de um show, né? Isso não é muito aconselhado, né?
Aí ele tava com uma 12, com uma espingarda de socar, e aí foi. A história conta assim, que ele tava com a espingarda de socar, e passou 34 anos preso, né? 34 anos preso, porque ele assassinou e ali mesmo, naquele mesmo lugar ali, ele já foi preso, né? E aí a sua carreira parou ali naquele dia, né? E aqui nós temos um replay, parece que é um replay. Isso aí, vai mirando direitinho com o olho fechado direito, o esquerdo bem no meio do bilotinho, sendo no meio da espingarda. Agora apruma firme e pode puxar. Vixe Maria, curjaço, espingarda. Agora apruma firme e pode puxar. Vixe Maria, curjaço, rapaz, olha aí. Aí Lindomar Castilho com esse tiro, foi o tiro, né, como diz lá o cabo do coisa, né, Biagem? Foi o tiro, Zé Ramos, não ri não, Coscobinho, que é a história tá pro cara, tu já voltou, ô compadre Biagem, tu já voltou? Tu disse que caminha sei quantos quilômetros de pé, vai meter assim nos infernos. Tu é doido, né? Eita, tu Coscobinho, né? Tu já voltou de onde tu veio, de onde foi cedo, de Biagem, velho. Ô Biagem, né? A gente tá falando aqui, daqui a pouquinho eu vou continuar a história de Luiz Gonzaga aqui. Esse coitado aqui que foi um grande sucesso. E aí todo mundo sabe. Quem tem mais de 35 anos, 40 sabe da história de Lindomar Castilho. Foi isso aí, né? Foi isso aí, perdeu a sua juventude, preso. 34 anos numa cela de uma prisão por ter assassinado a sua mulher por uma traição. E o tiro foi desse jeito assim, mais ou menos, né, compadre? Né, compadre Miguel, compadre Lando Alto, vendo a gente aí, compadre Jaime tá vendo a gente aí, compadre Miguel, José Ramos de Guimarães, boa noite, compadre Lili, tamo por cá, fica aí. Não venha não, que o frio aqui tá virado com os comeu, né, compadre? O frio aqui tá brincadeira não, viu? Tá brincadeira não, o frio aqui. Aí é mentira, Didinha, meu. Didinha um aço, o frio aqui tá mais ou menos 40 graus pra lá e 40 graus pra cá. Né, compadre? Ô, Biagem, como é que tu tá, filho? Daqui a pouquinho eu vou ter um bate-papo com Biagem aqui. Biagem a história do dia. Como é, Biagem, o nome da conversa? É papo do dia, mensagem do dia, eu que esqueci. Ô, cadê aqui o menino aqui que tá lá esperando a gente aqui, compadre, cadê aqui a Estelita? A Cássio Gonçalves vendo a gente aí, Miguel. Ô, Miguel, afasta aí um pouco o negócio, a garrafa de café do lado da mesa aí, senta do lado aí, presta atenção. Esse samba aí, Miguel, lá das zonas rural do município de Mundo Novo, Zé Peté, Coscobeu e Pedro do São. Ei, Nossa Senhora do Pau! Vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou arrependida. Vem cá, mulher da minha vida. Vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou arrependida. Vem cá, mulher da minha vida. Vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou arrependida. Vem cá, mulher da minha vida. Vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou arrependida. Vem cá, mulher da minha vida. Vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou arrependida. Vem cá, mulher da minha vida. Vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. A taça do mundo é nossa, a taça do mundo é nossa. Vem cá, beber.
fazer samba na palhoça. A moçada cai no samba, a gente canta e não força. Vem cá, vem ver, e como é bom samba na roça. A taça do mundo é nossa, a taça do mundo é nossa. Vem cá, vem ver, fazer samba na palhoça. A moçada cai no samba, a gente canta e não força. Vem cá, vem ver, como é bom samba na roça. A taça do mundo é nossa, a taça do mundo é nossa. Vem cá, vem ver, fazer samba na palhoça. A moçada cai no samba, a gente canta e não força. Vem cá, vem ver, como é bom samba na roça. A taça do mundo é nossa, a taça do mundo é nossa. Vem cá, vem ver, fazer samba na palhoça. A moçada cai no samba, a gente canta e não força. Vem cá, vem ver, como é bom samba na roça. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou, chorou, chorou arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou arrependida. Chorou, chorou, chorou. Eita, samba bom do Gota Serena dos Coscobeiros, né, compadre velho? Deixa eu ver aqui se eu achei aqui a mensagem de compadre Biagio. Paninho, tô chegando agora, mas tô chegando com força. Tá chegando com força, mas não bota, não apurrei demais a força não, né, compadre? Não apurrei demais a força não, porque a gente sabe que não é brincadeira não, né? Compadre Biagio, cadê Biagio, velho? Aqui, deixa eu ver, meu Deus, ele aqui. Bom dia, bom dia. Olha ele aí. Segundou, e hoje acordei igual iPhone. Sem bateria. Mas bora acionar o modo carregador, botar a mochilinha nas costas e trabalhar, né? Porque nasci foi bonito, não foi rico. Já dizia meu avô, quem não tem quem herdar, tem que trabalhar. Então tô por cá, viu? Por cá. Trabalho. Fazer aqui mais ou menos uns 40 minutos de caminhada. Aí depois eu quero que eu vá pra avenida correr. Correr tá de quê, pai? Não corra não, meu. Eu já corro tanto atrás do meu salário. Só anda fugindo de mim. Correndo. Cuida, viu? Cuida. Um ótimo dia. Deus abençoe a todos. Valeu, Biagio. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Tire Deus de boca quente, né, Biagio? Tire Deus de boca quente. Quer fazer um pedido? Faça. Vai lá para Bom Jesus da Lapa, vai lá ver Frei Damião na Paraíba, Padre Inciso. Tire Deus de boca, você está bebendo com as suas cachaças, montado essa cachaçaria aí, fica tarde fazendo pedido, pra quê? Pra estar com conversa furada, né? Mande um alívio a esse coração que sofre. Meu amigo céu, chora não, vaqueiro. Tamo junto, enchendo e derramando. Essa fazenda abandonada, mato cresceu na estrada, porteira cupim comeu. Foi aqui onde nasceu meu avô, onde papai trabalhou e o meu filho cresceu. Secou o açude que era a riqueza da terra, não vi no pé da serra minha velha morada. Casa grande onde boiava vaqueiro, a filha do fazendeiro, minha primeira namorada.
só moram em ficado. Meu cachorro que latia atrás do galo de raça, morreu, só resta a carcaça dele em cima do cercado. Chorei quando vi o carro de boi quebrado, as amas cobrindo arado, bebedor estribaria. Aqui no passado eu pequeno abri as cancelas, tinha cavalo de sela, vaquejada e cantoria. Aqui no passado eu pequeno abri as cancelas, tinha cavalo de sela, vaquejada e cantoria. Vida de vaqueiro, paixão da vaquejada, volume 4, e Xane derramando. Um abraço à minha amiga Rosileta da Silva Barreto, dando boa noite, venho aqui, que venha uma semana cheia de sucesso para todo mundo, né, que o Rosileta vem na renda aí, Isolmente da Silva Barreto, é da família do pai Midinho, velho, né, tá lá em Salvador vendo a gente aí, né, que para viagem a gente agradece a audiência, todo vestido de unha. Usou os arames, apodreceu as estacas, não viu. Acabou, filho do inferno, velho, tu é doido. Tava tão bom, né? Já quer sair, quer descansar, descansa pra lá, né? Enquanto eu tomo um cafezinho aqui, se eu botar aqui uma canção nova aqui pra gente matar a saudade aqui, né, Capalinho? Cadê, Capalinho? O forró, aquele forró aprumado aí, e a gente põe a seguro, e o povo não é beijo nem nada, gosta, né? O povo gosta de uma coisinha aprumada também, né, Pai Jaime? Quem é que não gosta de um forrozinho? Tá chegando e a gente estamos preparando aí o repertório, para se Deus der permissão. Se Deus der, bem. Se não der, se ele não der, tem que aceitar. Eu agora estou assim, não estou com pressa, com pilera, com ninguém. O que vier para lá, para cá, a gente, agradecer a Deus, sossegar e destampar o cuscuzeiro aqui, comer meu cuscuzinho, o resto não tem apirrei. Mas se chegar, nós vamos fazer. Vamos botar para bruguelar. Meu amigo Lu Produções, vamos embora, ao vivo. Ninho Santana, o cotovelo do forró. Bora, Rodrigo, só o mito da pipoca. Eu amei demais, que bem me faz esta paixão. Eu gostei demais, que bem me faz esta ilusão. Eu recordo muito aquele tempo, me lembro quando a gente era feliz. Tudo é solidão ultimamente, que saudade, quanto bem que eu te quis. A música no ar
passou. Oh, Carol, sem o teu amor, tudo é tão triste. Tudo já passou. Ao vivo, segura o Produções. Rodrigo, tá com você. E bem me faz esta paixão. Gostei e bem me faz esta ilusão. Me lembro quando a gente era feliz. Tudo é solidão ultimamente. Que saudade, quanto bem que eu te fiz. A música no ar não parava de tocar. Nós dois e o ar. Agora só nos resta recordar. Oh, Carol, sem o teu amor, tudo é tão triste. Tudo já passou. Oh, Carol, sem o teu amor, tudo é tão triste. Tudo já passou. Hoje eu não valho o que o gato enterra. Um homem sem dinheiro é um defunto andando. Eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Prata que tu tem, tu não precisa comprar. Não, eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Prata que tu tem, tu não precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Não, eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Prata que tu tem, tu não precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega lá no fundo que tá pra... Um molho de coentro, R$4. Ai, que delícia. Aí vai morrer gente. Eu acredito. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Por quê? Vai morrer gente. Vai dar merda. Um molho de coentro, R$4, um limão, R$1,50. Vai morrer gente. Que lindo. Olha, filho, o neném da minha amiga nasceu. Nos infernos, comadre. Que lindo. Olha, filho, o neném da minha amiga nasceu. Eita, que moleque feio da porra, mãe. Mulher, ela tá escutando a chamada de vídeo. Ai, bonito. É de quem ele? Da minha amiga, ele. Não, mas ele é feio mesmo, mãe. Peça desculpa. Desculpa, meu amiguinho bonitinho. Ele é bonitinho. Mas dele a chata de a boca aberta, roda, assim. Amiga. Amiga, não tem conversa não. A senhora tá com conversa furada, tá piano, né, Marvanusa? Marvanusa, chama o compadre Vianney aí pra ele... Eu vou mandar um samba pra ele aqui agora, Marvanusa. O compadre Vianney tá aí, marramsei na Fazenda Fortuna aí, né, compadre Jaime? É feio. Esse menino é triste, rapaz. Esse menino nasceu numa quadra de lua meio desacumada, né, compadre? Bonitinho. Só Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. Vamos pro Juazeiro, Juazeiro da Paraíba, né, compadre? Menininha assim nas costas do mundo aí, né? Ontem foi aniversário de... Foi, compadre? Ah, vou botar, compadre, nada aqui pra compadre Vianney. Vianney! Ô, compadre Vianney, velho, foi os parabéns para Vianney. Então eu vou aprumar aqui o samba certinho para o compadre Vianney aí botar os parabéns. Ô, Naro, cadê Naro da pipoca? Naro é conhecido ser compadre Vianney lá e puxa o fole bonitinho, né, Naro? Mas antes, peraí, eu vou logo aprumar aqui os parabéns. Vale a pena, né, compadre Luz ainda? Ainda pode botar, não tem nada a ver não. Foi ontem, mas hoje pode comemorar com certeza. Né, compadre Luz? Pode. Cadê? Deixa eu achar aqui.
o samba para oferecer com o pai Vianney, né, compadre? Vou oferecer. Sim, venha pra cá, Silvano. Agora o Naro, chega pra cá. Luca tá aqui chorando, Nil. Chorando por quê, compadre Luca, velho? Luca tá chorando, Luca nada, Luca tá bonito, Luca tá aprumado aí, Luca tá virado com os cabelos, com o cabelo enrolado, cabelinho não caiu da testa ainda, viu, Biagem? Com Biagem, isso aí é conversa de Luca tá fazendo isso pra fazer enxame, né, compadre? Cadê, compadre Vanusa? Deixa eu botar aqui o Naro, cadê Naro? Pera aí, viu, Biagem? Daqui a pouco eu converso com vocês aí, faça a lambança. Deixa eu botar aqui o Padre Naro pra fazer os parabéns para Vianney. Tá vendo a gente lá nas Teofilândia, vendo a gente lá. Bora para Vianney, ô Naro, canta aí, Naro, depois a gente toca o parabéns, bora. Parabéns pra você nessa tarde. Parabéns pra você nessa tarde. Parabéns pra você nessa data querida. Muitos anos de vida. Nossa, me ajuda, eu me esqueci. Bora com o pai Vianney, vai seu aniversário ontem, mas vale a pena hoje ainda com o pai Vianney. Deus abençoe, filho de Jesus, Deus abençoe. Hoje é uma data importante, sei que eu vou sentir recordação. Sei quando eu sair, meus olhos choram de saudade. Chora essa viola em minha mão. Eu canto com essa viola, cantando chula, vou até o fim do mês. Eu canto com essa viola, que essa data se repita muitas vezes. Hoje é o seu aniversário, tive que puxar por minha mente. Fiz essa chula e tô cantando pra você, serve pra me lhe dar de presente. Eu canto com essa viola, cantando chula pra satisfazer meu povo. Eu peço a Nossa Senhora que para o ano nós esteja aqui de novo. Valeu, pai Vianney, Deus abençoe, Deus jude, né, compadre? Compadre Vanusa, isso mesmo, compadre Mildinho, fique na sua que ninguém lhe mexe, viu, Mildinho? Mildinho também hoje está completando 77, né, Mildinho? Tá valendo para Mildinho também, 77, empariou, foi Mildinho, empariou. Você disse que não acompanhava Dona Luísa, empariou. Passou de Dona Luísa, passou 3 minutos e 60 segundos. Né, Mildinho, velho, conta a Serena, velho. Valeu, pai Vianney. É assim mesmo, né, pai Vianney? Deus, agradecer a Deus por mais um ano. E Deus é o dono de tudo, da vida, do ouro, né? Muito bem, compadre Vanusa, obrigado pela audiência aí. Aqui é um amigo bom, Ripado, cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar uma luzinha aqui o meu caba velho aqui, Carlos da Eletrônica, né, compadre Carlos? Obrigado por estar vendo a gente lá também. Né, compadre menino velho que vem dando um suporte a gente aí, que depende, conserta nossos amplificadores, mesa analógica, mesa digital, conserta microfone, teclado, conserta os ferros elétricos das mulheres, rádio velho, AM, FM, bicicleta, máquina de esteira, rapaz de academia, o Coscobel que passa lá na Carlos Eletrônica, e Carlos velho conserta, Carlos velho aprumado ligeiro, vendo a gente lá, né, Carlos velho?
tá lá vendo a gente, menino de Jesus, sofrido, mas junto, misturado que nem beijo de bode, não abre nem pro trem, né, Carlos, velho? Aí lá tá localizado no açudinho aí, né, no bairro do Açudinho, né, o telefone do Carlos é 991, né, compadre, 92 7709, né, Carlos, não de cá, aí é com baile de frasinha, da mãe dele, que embaixo é, você faz unha, né, esse negócio, ajeita os cabelos e tal, agora na eletrônica do lado é 991 92 7661, né, compadre Carlos, tá lá vendo a gente, muito bem, Carlos, velho, tamo junto que nem besta de bola. Faça as suas compras em Cedrais Supermercado, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Coité, na rua João Guilherme de Oliveira, número 257. Cedrais Supermercado, telefone e WhatsApp 759-8178-4019. Cedrais Supermercado. Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Tem tudo para o serralheiro com o melhor preço da região. WhatsApp 759-8356-8263. O vento balançou meu barco em alto. Disque Frete, Irmão Zé, agilidade e dedicação aos clientes e amigos. Atendendo Coité e região, toda a Bahia. Irmão Zé, contato 075 991 54 18 30. Disque Frete, Irmão Zé, agradece a preferência de todos. Disque Frete 991 54 18 30. Conceição do Coité, Bahia. Farmácia Santa Maria, de Clério Ferreira da Silva. Clério Ferreira da Silva, Farmácia Santa Maria, em Conceição do Coité, aberto todos os dias. Farmácia Santa Maria, você sabe aonde é? Na Praça do Táxi, em Conceição do Coité. Tem café? Tem? Tem. Você quer uva? Não, quer café. Café? Mas você não pode tomar café. Ele pode. Não pode. Deixa eu tomar pouquinho. Deixa eu tomar tomar pouquinho café? Pode? Tem café? Tem? Tem. Você quer uva? Não, quer café. Café? Mas você não pode tomar café. No. O que é isso aí, filho de Deus? O que é isso aí? Tried it. Ajuda aí, por Nossa Senhora, meu. Tem alguma coisa errada aí nesse negócio aí. Aí tem um controle enganchado nesse negócio do cabo aí. Ajuda aí, viado. Chore não. Africanozinho. O sabão tá indo embora, tu tá certo. Rodoviária mesmo. O seguinte tá sorrindo. Ô Jesus, agora pronto. Fala-me Deus, enganchou. Puf. Rapaz. Rapaz, como é que faz isso, rapaz? Quem é Raquel? Você tá maluca, cão? Quem é Raquel? Quem é Raquel? Quem é Raquel? Você tá maluca, cão? Quem é Raquel? Esse telefone é o seu, eu coloquei uma capinha nova pra você. Que tapa da desgraça. Então tá bom, desculpa, pode voltar a dormir. Como não, seu Luiz? Pode voltar a dormir.
A senhora é delegada? Sou sim, moço. Aqui é a delegacia da mulher? Com certeza, Da da Maria da mulher. Penha? Isso, proteção à mulher. Dá uma olhada aqui, ó. Isso, o que aconteceu com o Cílio Roxo? Os direitos é iguais pro homem e pra mulher? Sim, são iguais, como tanto da mulher e do homem. Então aqui tem o Zé da Penha, tem? Não, aqui não tem o Zé da Penha. Eu cheguei em casa, Ah, olha o que a mulher fez comigo. ela fez isso com você. Do nada. Me dá Um uma homem bronca. desse tamanho apanhando uma mulher. Apanhei igual um cachorro. E qual foi o motivo da agressão? E quem vai lá saber? Tinha um homem lá dentro de casa. Ué, o que que alguma coisa você fez? Tinha alguém lá dentro de casa junto com ela e ela me bateu. Ah, tá explicado. E aí, como é que vai resolver isso daí? Olha, moço, eu vou te falar a realidade. Faz assim, ó. Chega na sua casa, pega gelo do congelador, põe num pano de prato e mete no olho. Amanhã o senhor tá novinho. O senhor tá novinho Eu já tô amanhã em vendo, Eu folha. já tô vendo que eu não tô com moral nenhuma aqui, com os homens não tem moral nenhuma nessa lega. Aonde tu tava? Aonde tu tava, caralho? Aonde tu tava? Tava lá no caso. Me explica que coroa é essa? Que coroa é essa? Que coroa? Coroa! Que coroa? Vai apanhar, viu? Vai apanhar. Você não respeita isso não, rapariga, não. Eu tô viajando. Você tava. Você aqui agora. Você tava. Agora me tem que ver um dia explicado. Que coroa? Que coroa? Me respeita, viu? Você fazendo aqui a janta, caralho. E tu com essa miserável falou com essa coroa? Sai logo aqui, sabendo que eu chegar de 4 horas. Eu tô em casa. Tira a sua, caralho. Escuta que eu não sou otária. Você disse que ia estar em casa. Eu disse, amor, você me chegou. Você disse que o quê? Fazer de otária. Vai bater de novo. Vai bater de novo. Aonde tu tava, caralho? Aonde tu tava? Tava lá no caso. Me explica que coroa. A senhora é delegada? Sou sim, moço. Aqui é a delegacia da mulher? Com certeza, Da da Maria da mulher. Penha? Isso, proteção à mulher. Dá uma olhada aqui, ó. Que coroa é essa? Que coroa? Coroa! Que coroa? Vai apanhar. O que aconteceu com o Cílio Roxo? Os direitos é iguais pro homem e pra mulher? Sim, são iguais, como tanto da mulher e do homem. Isso, o que aconteceu com o Cílio Roxo? Vai apanhar. Você não respeita isso não, rapariga, não. Eu tô viajando. Você tava. A senhora é delegada? Sou sim, moço. Aqui é a delegacia da mulher? Com certeza, Da da Maria da mulher. Penha? Isso, proteção à mulher. Dá uma olhada aqui, ó. Isso, o que aconteceu com o Cílio Roxo? Os direitos é iguais pro homem e pra mulher? Sim, são iguais, como tanto da mulher e do homem. Então aqui tem o Zé da Penha, tem? Não, aqui não tem o Zé da Penha. Eu cheguei em casa, Ah, olha o que a mulher fez comigo. ela fez isso com você. Do nada. Me dá Um uma homem bronca. desse tamanho. Não, você apanhou porque você é homem gralinho da granja, né, Biagem? Biagem disse que lá no mercadinho o pau tá quebrando. Oxê, Lucas, que negócio aí, Lucas? Por que não dá, manda esses cabos embora, Lucas? Não dá ousadia, não. Senhora, Biagem, o que é que você quer aí uma hora dessa mais? Ei, Biagem, que furungo que você tá fazendo mais aí uma hora dessa? Vai cuidar dos meninos, Biagem. Biagem chega de viagem, sabe de ir embora, levar lá o cuscuzinho dos meninos, fica aí no Lucas, jogando dominó, um dominó dos infernos, velho, e os pobrezinhos lá... Tem café? Aí. Tem. Tem. Você quer uva? Não, quer café. Café? Você não pode tomar café. Ele pode. Não pode. Deixa eu tomar um pouquinho. Deixa eu tomar Deixa eu tomar um pouquinho café? Pode? Tem café? Tem. Vai embora agora. Bom dia, bom dia. Segundou. Vai embora, vai pra roça, vai lá levar o cuscuz dos meninos. Né, ô Lucas, manda embora, Lucas. Olha lá, tá descendo o caminho aí do Riacho do Martim. Vá só amanhã de manhã agora. Deixe de confusão. Viu, Biagem? Sai de problema. Não conversa não. Adianta aí. Já dizia meu avô. Sim. Quem não tem quem herdar, tem que trabalhar. Então vamos, já deixa de conversa. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço por padecer como eu padeço. Prefiro 1000 vezes que me mande a morte.
Marjá, me vem na gente aí, Biagem não gosta não. Biagem gosta de pagode, né? Bora com o Pai Noel, mais com o Pai Noel. Meu desejo era fazê-la feliz, mas a minha negra sorte traiçoeira foi um outro quem roubou você de mim. Eu queria para sempre nesta vida ser o dono do seu corpo sedutor, mas sou pobre, não lhe ofereço riqueza, e você só quer me ver ébrio de amor. E assim eu vou seguindo meu destino, com aquelas que compreendem minha dor, me confortam aliviando minha mágoa, neste ambiente infeliz e pecador. Reconheço, não mereço seu carinho, mas de ti não guardo ódio nem rancor. O que eu sinto é vê-las sem felicidade, e você só quer me ver ébrio de amor. Mulher, a dor que trago comigo é como um doce castigo que amarga e que dá prazer. O coração não esquece o vulto por quem padece, mais sofre, mais quer sofrer. Por isso nesta canção, eu que tenho um coração, não posso ficar calado. Lhe digo, mulher querida, que a dor maior desta vida é amar sem ser amado. E assim eu vou seguindo meu destino, com aquelas que compreendem minha dor, me confortam aliviando minha mágoa, neste ambiente infeliz e pecador. Reconheço, e assim eu vou seguindo meu destino, com aquelas que compreendem minha dor, me confortam aliviando minha mágoa, neste ambiente infeliz e pecador. Reconheço, não mereço seu carinho, mas de vida tudo fiz para viver sempre consigo. Meu desejo era fazê-la feliz, mas a minha negra sorte traiçoeira foi um outro quem roubou você de mim. Eu queria para sempre nesta vida ser o dono do seu corpo sedutor, mas sou pobre, não lhe ofereço riqueza, e você só quer me ver ébrio de amor. E assim eu vou seguindo meu destino, com aquelas que compreendem minha dor, me confortam aliviando minha mágoa, neste ambiente infeliz e pecador. Reconheço, não mereço seu carinho, mas de ti não guardo ódio nem rancor. O que eu... Verdadeiro dono aí.
Mundo Velho Sem Porteira, né, compadre Jaime? Mundo Velho Sem Porteira, muita coisa boa. Música que fez sucesso. E a gente ouve hoje com muito aqui, compadre Mindinho. Canta comigo, minha Bahia querida! De norte ao sul da minha Bahia, a gente canta assim, olha. Todo brasileiro é baiano, todo brasileiro é baiano, como todos somos filhos da terra, meu povo, todo brasileiro é baiano. Eu quero ouvir vocês cantando esse refrão lindo. Isso mesmo, viu? Todo brasileiro é baiano, todo brasileiro é baiano, como todos somos filhos da terra, meu povo, todo brasileiro é baiano. Aqui na Bahia nasceu o Brasil, terra do sisal, cacau e café, terra da fartura e grande riqueza, terra da cultura, da arte e da fé. Temos carnaval, forró, cantoria, samba de roda, pagode e axé. Todo brasileiro tem sangue baiano, somos conterrâneos da arte e da fé. Você! Todo brasileiro é baiano, todo brasileiro é baiano, como todos somos filhos da terra, meu povo. Todo brasileiro é baiano, na nossa Bahia temos futebol, festa. Essa música é um fenômeno, né, Mildinho? Era uma música para estourar em todo o Brasil, uma história muito, muito raiz e uma história bem verdadeira, né? Aqui, quem é esse aqui? Ei, compadre, Brilho de Amor. Verdadeira gravação aí. Tudo fiz para viver sempre contigo. Meu desejo era fazê-la feliz, mas a minha negra sorte traiçoeira foi outro quem roubou você de mim. Eu queria para sempre nesta vida ser o dono do seu corpo sedutor, mas sou pobre, não lhe ofereço riquezas, e você só quer me ver ébrio de amor. Ei, soldado do Coscobeio, né, compadre Jaime? O bicho tá pegando no Rio Grande do Sul, né, compadre? O negócio é sério, e a gente não tem jeito, só Deus que pode ajudar aquele pessoal que estão realmente ajudando, viu? Tem muito empresário ajudando aí, né, compadre? Eita, pitu dos infernos, né, compadre? Estão aliviando minha mágoa neste mundo infeliz e pecador. Reconheço, não mereço seu carinho, mas de ti não guardo ódio nem rancor. O que eu sinto é vê-la sem felicidade, e você só quer me ver ébrio de amor. Ô, compadre Ed, não beba mais não. Deixa para outro dia agora, deixa pro São João, né? Compadre, já, mas fugir um pouco aqui da mensagem do Rio Grande do Sul. Aí eu estava vendo, acompanhando hoje, né, a situação, mas assim, compadre, já vai, a tragédia talvez não aconteça mais com aquela magnitude, porque as pessoas já se afastaram das áreas de risco. Vai afetar mais, né, prejudicar mais as casas que estão já em probabilidade de morar, né? Mas assim, tá chegando, eu vi agora pela tarde, 17 carretas com os caminhoneiros, pessoas, empresários se doando. O que está triste lá, o que a gente estamos vendo, um clamor muito aí, compadre Jaime, é o poder público, né? Poderia, governador, estadual e federal, contribuir mais. A gente ouviu muito relato, muita tristeza. Polícia Federal prendendo o carro, parando caminhões, multando, dificultando aviões que chegou lá daquele empresário, não deixaram o avião, né, decolar, tudo por questão, sei lá o porquê, né? Nós não sabemos o porquê essa coisa toda, mas
O governo federal poderia ter mais sensibilidade aí, tem que falar um pouquinho sobre isso. A gente não está aqui para incriminar ninguém, o governo estadual poderia voltar a ajudar, poderia ajudar. Então, agora de tarde eu vi, pela 1h30 da tarde eu vi um flash ao vivo, 17 carretas de pessoas levando doações lá para o Rio Grande do Sul, chegando de diversos lugares lá, né, para ajudar. Então, a questão lá, não tem negócio de dizer que é fake news, não adianta falar que é isso, que não é fake news, né, sobre os vídeos que as pessoas clamando por conta do que fizeram, os pedágios, travando os caminhões carregados com esses alimentos, com colchões, para ajudar esse povo. Então, é lamentável um país como o nosso estar com essa picuinha mole política, né, por política, o governo federal vira as costas, o governo estadual lá também, e isso é triste, que aquele povo está pagando um preço muito caro. A gente está vendo lá, pessoas civis é quem está ajudando mais do que o poder público, é quem tem o dinheiro. Outro país aí quis ajudar, foi coibido. É lamentável, a gente não está aqui para fazer politicagem, mas é muito, muito, muito triste. Bom, para nós finalizar aqui hoje, né, compadre? É só Deus mesmo por cada um da gente, né? Deus está vendo aí por cada um. O compadre Elaine está fazendo aniversário hoje, compadre Roberto. Pronto, eu vou fechar aqui com o aniversário de botar aqui o aniversário com o compadre Elaine. E depois a gente fecha com o Lindomar Castilho, ainda homenageando as mães ainda, para nós fechar. Né, compadre Vanusa? A gente não estamos fazendo politicagem, nada, mas é triste, é lamentável. Não pode ser tanto mentira, tantos vídeos, para se estar dizendo que é fake news, que não é nada fake news. São realmente, essa situação a gente fica triste por conta disso, que o país tão rico como o nosso, deixar aquelas pessoas morrer à míngua e os civis, uns ajudando os outros, estão salvando vida. Até barcos, rapaz, foram coibidos, barcos, porque dizendo que notificaram que as pessoas não tinham habilitação para os barcos. Quase ninguém tem habilitação realmente, mas tem que entender que foi um momento de salvar vidas, rapaz. Habilitação para rodar um barquinho de madeira ali dentro de uma avenida, de uma rua, para salvar vida, cachorro, idosos. Tudo isso aconteceu e a gente fica triste com isso, né? Independente que seja o gota serena do prefeito, do governador, do presidente, independente que seja, não era para fazer isso não, mas já fez, está feito, o que está feito, e a gente lamenta por isso, mas, né, essa é a realidade. Não adianta dizer que é fake news, porque a internet ela é tempo real, né, Vanusa? O compadre Jaime está aí vendo a gente, pessoal. O compadre Jaime estava lá no quintal da casa dele ontem e choveu, ele fez um vídeo e mandou para mim. Não é tempo real, como é que é fake news? Como é que alguém pode dizer que lá não estava chovendo no Rosário? Não tem como negar. Não tem como negar. Essa conversa da televisão, dizer que é fake news, que é porque quer puxar o saco do governador, do seu prefeito, do seu presidente, dizer que não está, virou as costas para o sul, né? Virou as costas, o governo federal, o governo estadual lá também foi fraco, o prefeito lá veio bater, mas depois que o bambu gemeu, e as pessoas pobres, quem está ajudando um país com tanto dinheiro desviado para deputado, para senador, comprando um voto caro de um senador para votar em um projeto que vai beneficiar o governo tal. É triste, é lamentável, né, Zelinho? A gente é lamentável por isso, a gente sabe que, infelizmente, só que o povo acordou, viu? O povo acordou, não vai dar mais certo, não vão tirar mais a internet do ar, não vão tirar mais o direito de expressão do brasileiro, não vai colar mais. A gente estava assustado, viu? Estava sendo coibido aí por a Suprema Corte do Brasil, não vai mais, né? Graças a Deus, mexeu com pessoas grandes, né? E aí agora não vai mais mexer mais, devolveu as contas, 374 contas foram fechadas de transmissão por fulano de tal, aí, não sei quem é o nome, eu nem sei quem é o nome, não posso nem dizer, senão eu vou para Buda, né? Mas não vai mais funcionar, essas contas voltou, conta bancária que foi bloqueada, devolveu, pessoas que, então assim, nova era, é o mundo que está assim, a internet ela é global. Você tem o direito de fazer um vídeo aqui, mandar para seu tio
Eu fiz um vídeo aqui, mandar para minha amiga Vanusa. Vanusa falar, manda pro velho Forró Bodó. O padre Jaime faz o vídeo dele e manda para aqui. Acontece um acidente ali, alguém filma. Tem uma chuva ali, a pessoa filma, manda. Como é que pode frear isso? Como é que isso é mentira? Como assim? O prefeito passou ali, foi vaiado. O cara filma, não tem jeito. Todo bolso tem um celular. Não tem como dizer que é mentira. Então, por que frear isso? Porque eles comandavam, eles falavam aquilo que ele queria. Não diga que fulano é bonito. Pode dizer que fulano é bonito, que o pessoal só vai assistir por aqui. E pode dizer, diga que fulano então é bonito, né? Aí é feio, eu conheço. Aí o cara vai e diz que é feio. Mas as TV que tem aí, canal aberto, que era pago, né, para os governantes, elegia quem eles queriam, quem era prefeito, presidente, governador, quem essas empresas queriam, porque o dinheiro era todo para lá. Então hoje não é mais assim. Hoje ou faz um jornalismo de verdade, ou faz um jornalismo, um trabalho de verdade. A sociedade está carente de um país de verdade, não um país de mentira. Trabalho de mentira, de delinquente, de conversa furada, não rola mais. O povo já sabe disso, o povo não tem mais ninguém inocente, ninguém aqui está pendendo para o lado partidário de ninguém. Se Bolsonaro errou para lá, ele errou, paga o preço dele, já perdeu. Se Lula tiver errado, que o povo fale mal, tire, bote outro. Mas o povo quer a verdade, o povo quer um governo sério, que eles têm os luxos dele, mas não precisa fazer tanta miséria com o povo, pegar nosso dinheiro aqui, levar para outros países. O que é que nós temos a ver com Gosto Serena de outros países? Tirando da boca do nosso povo aqui, levando dinheiro para outros países. O que é que o Brasil tem a ver? O Brasil tem um país aí que está devendo dinheiro no Brasil, tem mais de 8 anos, está trazendo charuto, pagar com charuto. Que cabruco vai fumar charuto aqui no Brasil? Tá? Você sabe do que eu estou falando aí, né? O pessoal sabe. É voltante, negócio de charuto. Lá produz charuto, quer pagar a despesa do Brasil em charuto. O povo aqui não está fumando mais nem cigarro fino, Gosto Serena de charuto. E aí, porque é amigo de partidário, vai aceitar a dívida e receber em charuto. Então, que país é esse, pai? Como é que a gente vai... Então, o povo é o gigante, o povo acordou, o povo hoje reivindica seus direitos, não está tendo quebra-quebra, não está tendo nada disso. Pode assuntar que houve manifestações no Rio de Janeiro, em São Paulo, não estão quebrando, botando fogo em nada, o povo só está reivindicando os direitos, né? Aquele negócio de quebra-quebra, de botar fogo em pneu, de invadir fazenda, de invadir roça dos outros. Você sabe de onde é que vem essas ideias. Então, o povo acordou, o Brasil acordou, e o Rio Grande do Sul pagando um preço caro por questão partidária, né? O Rio Grande do Sul não é muito amigo do governo que está aí, a gente sabe que é por isso. O estadual também lá, não. Então, o povo pagou o preço, mas ele pode ter certeza disso. O mundo viu, empresário grande de fora ajudando, e aí, graças a Deus, está indo comida para o povo, está indo colchão para essas crianças, para esses idosos, salvando animais. Mesmo assim, né, muitas perdas, né, aconteceram, muitas mortes foram embora. Não estamos dizendo aqui que o político tem culpa da enchente, mas não era para o governo ser omisso, virar as costas para aquele povo. Marilane, bora aniversariar hoje, né? Tá aniversariando, bora, canta aí, Silvano, para oferecer a comadre Elaine aí lá nas Guabeiras, a esposa do compadre Alberto. Bora, canta, Silvano, direitinho, né? Bora prestar essa homenagem aí. Hoje é uma data importante, sei que eu vou sentir recordação. Sei quando eu sair, meus olhos choram de saudade.
fé em Deus. Valeu, compadre Elaine. Tenha paciência. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Eu desligo o rádio a hora que eu quiser desligar essa gostadeira. Não tem negócio de ficar aqui com conversa furada de hora certa, né, compadre Jaime? Valeu, compadre Elaine, obrigado pela audiência aí, compadre Alberto, né, compadre Ivanusa, Zezinho, compadre Zelinho, velho. Zelinho, é isso mesmo, o compadre Jaime tá dizendo aqui, compadrinho, estamos longe de ser um país de verdade. O compadre Jaime, é verdade, né, verdade, verdadeira, redundância de palavra. Para fechar o contexto aqui, vou fechar o programa já, mas se eu te falar, compadre Jaime, você pode ter certeza que nossos filhos, a nossa geração não, compadre, nossa geração é uma geração de carneiro murcho, para onde ia um, ia todos, né? O conhecimento nosso, nós já tivemos agora uma era de 2010 para cá, 2005, que veio a internet foi ficando mais frequente, celulares, com essa coisa toda, foi abrindo os olhos das pessoas, foi melhorando. A gente já estamos, né, indo para o banco de reserva, mas esses meninos, compadre Jaime, você pode ter certeza disso. Nós vivemos mais uns 10 ou 20 anos. Esses meninos que estão aí, seus filhos, meus filhos, os nossos netos aí, esses velhos gagá, lá, eu vou chamar esses políticos lá de Brasília, esses velhos gagá, ó, esses velhos que aprenderam a distorcer corrupção nesse país, essas desgraças, Deus me perdoe, vão sair de mapa, uma hora eles vão sair de linha, e vocês podem ter certeza, as novas gerações que vier para administrar esse país, deputados, senadores, ou vai ter uma linha séria, ou essa juventude não vai aceitar esse país continuar como está aí. Vocês já estão vendo lá? Vocês estão vendo lá alguns deputados jovens, de 30 anos, de 30 e poucos anos, mulheres jovens, de 30 anos, com decência lá, brigando, batendo de frente com o presidente, com o Senado, com a Câmara de Deputados. Por que essa galera está aí? Porque esse pessoal, se quiser manter no poder político, ou vem com seriedade, sem distorção, né? Primeiro, não vai ter mais televisão para mentir para o povo mais e enganar o povo. Não vai existir. Ou televisão para ter moral nesse país e no mundo, não é só no Brasil. Mas hoje o Brasil envergonha o mundo. Nós temos algumas emissoras no Brasil que estão envergonhando o mundo e a máscara caiu. Hoje eu vi, né, o depoimento, está aqui em vídeo, está aqui para qualquer um ver. Em vídeo, uma alta corte lá da Suprema Corte dos Estados Unidos, lendo depoimentos da queixa do Brasil aqui, de ministro, de presidente, e o que ela disse, o que ela falou para o mundo ouvir, que envergonhava o mundo, o que o Brasil já tinha, um presidente isso, que eu não posso dizer aqui, isso e assim, e por trás dele ainda tinha um braço forte da Suprema Corte, que era isso. Está lá no vídeo, o mundo todo está vendo. Então, assim, não vai ter onde esconder esses detalhes. Quando uma emissora não vai mostrar, as redes sociais vai mostrar, e aí, se não vier uma decência de lá para cá, prefeito decente, deputado decente, senador decente, o povo vai meter no cacete, vai ficar sem poder sair na rua aí, como estão sem poder sair na rua. Vai por lugares passando vergonha, o povo fazendo vergonha, e aí vai ser desse jeito aí, né, compadre? E aí vamos adiantar, deixar esses furungos para lá, o sistema é bruto, né, compadre Jaime? E aí a gente vamos chupar chimba, vamos adiantar, estou indo embora, já acabou o programa, eu vou fechar aqui com o Lindo Magadilho, mamãe, né, o dia das mães foi ontem, mas eu boto o dia que eu quero aqui, para mamãe lá vai gostar, mas papai está lá vendo a gente. Pessoal, quarta-feira a gente está aqui, né? Quarta-feira a gente está aqui, se Deus quiser, e vocês aí, obrigado pela paciência, né? Tolerar a gente aqui 1h60 minutos, não é brincadeira não, só Jesus mesmo, né? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Bora com o Pai Jaime, filma mais chuva lá, pé de bananeira, como é que o Pai Jaime? Pai Jaime é uma coisa comigo, o Pai Jaime não quer saber de conversa furada não, ele filma mesmo e bota pra gente, né, Pai Jaime? Zé Pinto veio na pingueira lá, não tava nem aí, né, Zé Pinto, velho? Bora adiantar, bora fechar! Parei por um instante e pensei, chorei porque ela não estava aqui, mas nesta hora ela pensa em mim, eu sei. Saudade como eu deve sentir,
o seu lenço tão molhado na partida e o trem que se fazia tão veloz. Mesmo assim ainda ouvi a sua voz. Não esqueça desta que lhe deu a vida. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe,